Olá, que Deus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Você já ouviu falar sobre obsessão? Conversaremos sobre este assunto tão importante e atual e também quais são as formas de evitá-lo e como se dá o seu tratamento. O tema de hoje é como prevenir e tratar a obsessão. E para conversar conosco, temos aqui nosso amigo Anderson Máximo, da Casa da Fraternidade Irmã Sheila, em Trindade, Goiás. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Larissa. Muito obrigado a todos os telespectadores do programa Espiritismo em Ação. É uma alegria poder estar aqui. Para nós começarmos, Anderson, é importante que neste primeiro bloco falemos sobre a vida após a morte. Quando nós morrermos, nós chegaremos ao fim? Essa é uma pergunta que traz muitas aflições a inúmeras pessoas do nosso planeta, né? Porque a morte sempre foi tratada como um tabu, como um mistério. E a Boa Nova, né, a terceira revelação, a religiosidade espírita, veio rasgar esse véu da morte e dizer que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Nós estamos imersos no corpo físico atualmente, estamos encarnados, né, estamos vivendo no planeta Terra como seres, como habitantes, e temos uma única certeza. Essa certeza ela é infalível. Um dia nós retornaremos desta viagem, que é o nosso retorno para a verdadeira vida, a vida espiritual. Portanto, com essa nova visão que a religiosidade espírita nos traz, traz a certeza de que todo o plantio do bem, todos os pensamentos positivos, tudo aquilo que eu faço hoje, não é para eu colher agora, né? É justamente um plantio para a minha verdadeira vida, a vida espiritual. E, então, concluo dizendo que a morte ela não é o fim, pelo contrário, a morte ela é um meio necessário para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento. E como são chamados esses seres após o desencarne? Quem são eles? Quem seremos nós? Seremos espíritos, né, espíritos criados por Deus, que temos a inteligência, que é a faculdade de nos evoluirmos através, né, das nossas inúmeras passagens. Então nós retornaremos como espíritos. Onde é a nova morada dos espíritos, Anderson? Existem cidades no mundo espiritual? É uma vida dinâmica? É um paraíso estático? Como é que funciona? É interessante trazer um ponto à reflexão. Telespectador, será que apenas o nosso planeta, que é um planeta pequeno no sistema solar, seria habitado? Ou nós teríamos dentro do sistema solar, como a ciência já comprovou, né, as multigaláxias, né, o multi-universo, quer dizer, nós temos uma pleiade de planetas, de universos, que somente a Terra seria habitada? Então é uma pergunta interessante, cuja comprovação a ciência já, né, vai demonstrar logo logo, de que todos os pontos do universo são habitados, sem sombra de dúvidas. Então a Terra é esta casa bendita que nós temos, né, para trabalharmos, para nos melhorarmos, sem sombra de dúvidas. Tanto é que tem aquela passagem, há muitas moradas na casa de meu pai, né? E para que moradas se não houver habitantes? Se não houver habitantes. E aqui estamos, nós temos um compromisso muito grande com o planeta, e esse compromisso ele não é apenas individual, ele é familiar, ele é coletivo da pátria, e um compromisso coletivo do planeta, né? Somos espíritos que compomos a família universal do planeta Terra. Então a dor do meu próximo, ela direta ou indiretamente passa a ser a minha dor também. Então essa consciência coletiva, ela tem que ser construída e ela vem sendo construída. Então nós temos hoje uma geração, né, de crianças que estão chegando agora muito mais propensas a cuidar do meio ambiente, né, das questões coletivas, né, do social, né, da dor do próximo, e todo esse movimento dos espíritos de luz, né, coordenados pelas mãos seguras de Jesus, faz com que a Terra alavanque, que a Terra vá avançando, né, para se tornar um mundo muito melhor, né, no futuro. Estamos aqui para contribuir, não é, Anderson? Porque ainda temos aí arraigado em nosso coração o egoísmo, o orgulho, e achamos às vezes que não temos nada a ver com o planeta. Sem dúvida, e volto a dizer da religiosidade. Essa religiosidade ela não é externa, né? A Boa Nova ela trouxe para todos nós a responsabilidade do autoconhecimento. Então, quando eu me autoconheço, eu passo a perceber que eu também tenho defeitos e tenho qualidades, né? Porque todos nós temos talentos, como dito na parábola dos talentos, somos os filhos de Deus, governados por Jesus, e estamos aqui, né, graças a Deus, nessa oportunidade reencarnatória. Mas nós temos que nos conhecer. A partir do momento que eu me conheço, eu percebo que a transformação ela não virá de fora para dentro. A transformação ela vem de dentro para fora. Eu me conheço, percebo os meus defeitos, busco a força necessária para me vencer. Então, eu sou uma pessoa que gosta de falar dos outros, maledicência. A
partir desse momento que eu passei a me conhecer, eu percebo que não é bom falar dos outros. Por quê? Porque eu trago pensamento ruim para mim, né? Eu sou uma pessoa que às vezes sou mal vista, sou uma pessoa que poucos gostam de ficar próximo a mim. Desagradável. Então, eu não quero mais falar das pessoas. É um processo autoeducativo, pedagógico, que eu falo, não quero mais falar dos outros, né? Não quero mais ficar julgando o próximo, não quero mais fazer alguns atos que danificam terceiros. Esse processo de autoconhecimento ele é muito importante, que gera para todos nós essa força que eu já relatei, né, da construção de um planeta melhor. Vamos agora para um breve intervalo. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação e falamos hoje sobre o tema Como prevenir e tratar a obsessão. Anderson, nós podemos nos comunicar com os que já se foram? Eles nos acompanham e influenciam as nossas vidas enquanto nós estamos encarnados? Kardec, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, faz esse questionamento ao Espírito da Verdade. E a resposta é mais ou menos no seguinte termo. Eles vos dirigem de tal forma que de ordinário eles vos comandam. Então, ou seja, nós somos encarnados, né, que estamos ocupando um corpo material, cuja influência do mundo espiritual é muito mais presente do que nós imaginamos. Por isso a importância de nós conhecermos essa verdadeira vida, que é a vida espiritual, porque eles nos acompanham, né, estão nos auxiliando, né, quando nós temos um padrão vibratório positivo, que é o quê? Os bons pensamentos, a alegria, essa força, essa fé viva de superação, nós atraímos essa força para que, né, nós tenhamos a condição necessária, né, de continuar no caminho. Né. Por outro lado, se eu permito que esse pensamento negativo chegue até mim, né, e hoje a gente vive um momento de profunda reflexão na sociedade moderna que nós estamos acompanhando. Existem relatos, pesquisas muito interessantes no que tange ao momento de extrema pressão que as pessoas estão vivendo. Pressão Todas essa que é posta de fora para dentro. Então eu tenho que ser um super pai, uma super mãe, super profissional, super, quando na verdade nós temos direito. Se não vem o julgamento, se não vem os olhares. Justamente. Então essa sociedade que nos cobra tanto, e nós temos que ter a certeza e a consciência que nós temos o direito de ter um momento íntimo de, olha, hoje eu não estou bem, eu preciso me refluir um pouquinho. Então é um direito que nós temos. Então quando eu abaixo esse padrão vibratório nessa pressão social, eu permito que os meus pensamentos também, né, tenham uma baixa, e aí eu sofro essa influência, né, daqueles companheiros que não querem nos ver bem, não porque eles são maus. Eu quero assegurar uma certeza nesse momento. Nós não somos maus. Nós estamos provisoriamente mergulhados no mal. E nós chegaremos um dia que nós vamos fatigar do mal, o mal será combatido por nós mesmos. Por quê? Porque nós não aguentamos viver no mal. Então, esse dia, né, nós vamos romper esse véu e aí sim, né, o momento de felicidade, o momento de alegria será uma constante na nossa caminhada. E lembrando também, Anderson, que nós podemos influenciar também os nossos semelhantes para o mal. Não só um obsessor desencarnado para nós, mas nós, muitas vezes, com o nosso comportamento, com os nossos julgamentos, podemos influenciar os nossos semelhantes. Telespectador, é importante a reflexão que a Larissa nos trouxe. Né? Falar é fácil, cobrar é fácil, mas o melhor meio de nós modificarmos todos que nos circundam e nós mesmos é através do exemplo. Né? Eu tenho que exemplificar a vivência de Jesus, as bem-aventuranças do Mestre, né? Toda a luta que ele fez para trazer para todos nós a certeza de que a lei do amor é que deve imperar. Então eu preciso exemplificar. Não basta eu falar para o meu próximo que ele não deve fazer aquilo se eu também estou fazendo aquilo. Né? Por quê? Porque o meio que me cobrará sobre isso é a minha consciência.
Então, a partir do momento que minha consciência está tocando o sino, né, de que aquilo não é uma coisa positiva, de que aquele ato que eu estou cometendo é um ato que pode lesar alguém, eu preciso refluir. Então, isso que você narrou é muito importante. E, independentemente de dogma religioso, né, até porque a religião do futuro vai ser o amor. Né, nós vamos nos converter lá na frente no amor universal. Mas vamos exemplificar o bem. Vamos exemplificar as bem-aventuranças de Jesus. É fácil? Não é. Mas nós temos os meios de superação das adversidades, a forma, né, de nós construirmos esses bons exemplos. Anderson, o que é, então, a obsessão? Que tipo de influenciação é a obsessão? E quais são os seus tipos, conforme a doutrina espírita nos elucida? Várias obras espíritas tratam do tema. O próprio Manuel Filomeno de Miranda, Tormentos da Obsessão, nos relata que a obsessão é a doença mais antiga da humanidade e a menos estudada. É a doença mais antiga, uma doença grave e menos estudada. Então nós precisamos estudar, conhecer o que é a obsessão. A obsessão, ela consiste na influência, né, daquele espírito desencarnado ou do encarnado, forçando algum ato que não é bom. Mas essa obsessão, ela se dá por nossa invigilância. Porque se nós estivéssemos... É uma comunhão de pensamentos, né? Porque ela não é física, ela é mental. Todo o processo obsessivo ele decorre da mente, dos pensamentos. Não há nenhum contato físico, né? Ela pode ocorrer entre encarnados, entre encarnado e desencarnado, entre desencarnados no mundo espiritual, e a mais comum que é entre desencarnado para os encarnados, né? Então, essa simbiose de pensamentos, e a obsessão ela decorre em qual sentido? Nós temos os espíritos de luz, os emissários de um Cristo amoroso, né, e eles não nos influenciam para o mal, pelo contrário, eles estão nos fortalecendo para a caminhada quando nós estamos no caminho do bem. Aqueles que ainda estão no mal, querem permanecer no mal, e estarão nos influenciando para somar fileiras com eles, por nossa invigilância, diga-se de passagem, né? Porque nós temos formas de combater essa situação. A obsessão, ela é uma obsessão, ela pode se graduar entre a obsessão simples, que é aquela obsessão comum, né? É aquela obsessão em que, direto ou indiretamente, todos nós sofremos no dia a dia. Nós acordamos bem, de repente um aborrecimento no trabalho, no trânsito, alguma notícia que deixou-nos um pouco triste, a gente cai um pouquinho, mas logo a gente consegue, né, através da oração, dos bons pensamentos, de uma leitura edificante, elevar o padrão vibratório. Ela pode se configurar como uma fascinação, e aí é um grau já mais grave, né, se torna uma ilusão mais profunda, a nossa mente é diretamente afetada, né, aquele encarnado já tem uma certa dificuldade em saber se aquele pensamento é dele ou é um pensamento produzido por aquele companheiro que está vinculado à sua mente. Então é um processo, né, de relativa gravidade. E quando o processo chega à sua extrema gravidade, nós temos os casos já de subjugação, né, que chega ao ponto da subjugação material e moral. Né? Então o companheiro passa a praticar atos, né, sem ter qualquer comando, né, mais do seu corpo físico. Então a obsessão, volto a dizer, é uma doença muito antiga, muito grave, que deve ser estudada, que deve ser respeitada, mas graças a Jesus, graças ao Consolador prometido, nós temos hoje as ferramentas seguras da superação desse momento tão difícil. Você nos falou agora, Anderson, que as inspirações boas que nós recebemos são diferentes da obsessão. Seria até a pergunta que nós faríamos, a próxima pergunta, né? Qual é a diferença? Quais são os fatores que diferenciam a inspiração de um anjo guardião, de um espírito amigo, de um obsessor? Uhum. Como é que essa influência se dá? A certeza de que todos nós temos um anjo guardião, que nos ama, que nos quer ver bem, e aí nós temos que dar a ele a condição necessária para que ele possa colaborar conosco daquilo que é bom. Então, eu quero ser uma pessoa melhor amanhã. Eu quero inaugurar a minha fase de fazer caridade, de buscar a dor do meu próximo para eu me fortalecer. Então, quando eu construo em meu pensamento essa energia positiva, que eu vou, né, buscar o infortúnio oculto do meu irmão que necessita da minha ajuda, eu tenho um talento que eu possa ajudar ao próximo, porque todos nós temos talentos, né? Então eu sou uma pessoa que, por exemplo, sei pintar muito bem, então eu quero ajudar aquelas crianças que não têm oportunidade nenhuma, quero ajudar elas nessa caminhada. Então um exemplo muito singelo. Então nós vamos ter toda uma influência, um aparato dos espíritos de luz, nosso anjo de guarda, para termos a força, né, para que a gente continue nessa caminhada. Isso é uma influência positiva, é um auxílio para a caminhada do bem. Por outro lado, se eu
entro num processo de tristeza, de melancolia, de falar que a minha vida está ruim, de que nada está bom, né, que nada presta, porque Deus tem me dado essa vida tão difícil, eu estou abaixando o meu nível de pensamentos e atraindo os irmãos que também comungam dessa forma de pensamentos. E aí eles vão me influenciar a ponto de piorar ainda mais aquilo que eu estou sentindo. Então, o Livro dos Espíritos, no capítulo 23, é muito rico nessa leitura. Então, é importante e tem um questionamento interessante. Bom, se eu tenho essas duas opções de atração de espíritos, eu atraio os bons que vão me ajudar na caminhada do bem, ou aqueles que não querem o meu bem, que por minha vigilância eu estou atraindo, como é que eu faço então para atrair um ou outro? Eu ter, né, sempre a construção dos bons pensamentos. Se eu sou uma pessoa que eu tenho bons pensamentos, né, durante a minha manhã, a minha tarde, a minha noite, preparo a minha noite de sono, né, construo a minha aura íntima, meu padrão vibratório, né, de alegria, de fé, de superação, eu vou atrair as boas companhias. Quando eu digo isso, não é no sentido de que nós só temos que ter momentos bons. Todos temos momentos de dificuldades. Né? O momento que nós atravessamos na Terra é um momento já anunciado pelos espíritos de transição planetária, de momentos de muitas dificuldades. Agora, eu posso mergulhar na dificuldade ou posso converter essa dificuldade em forças para a superação. E aí que é a grande diferença do sábio. Né? Os grandes missionários que estiveram no planeta Terra, né, dentre eles Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Luther King, Mahatma Gandhi, aí nós temos uma pleia de espíritos missionários que pegaram todas as dificuldades que eles enfrentaram e converteram em grandes missões para o planeta Terra. Né? Então cada um de nós temos a nossa pequenina missão, né, de que primeiro é nos vencer. E nesse momento de transição, nós vemos muitas tragédias, muitas crises morais, né? A humanidade tem passado por crises morais. Não nos deixar contaminar com esse pessimismo que muitos têm, de que isso não vai mudar, de que o mundo está pior. Na verdade, a gente já consegue ver o mal com outros olhos. Não quer dizer que o mundo esteja piorando. Posso assegurar que o mundo não está piorando. Né? Existe o apóstolo Paulo nos disse que, né, o mal ele aparenta, né, ser mais forte porque ele aparece mais. Mas nunca se fez tanto bem no planeta, nunca se falou tanto em Cristo, nunca as pessoas estão se convertendo tanto à caridade como nesse momento. Então nós, na lei natural da destruição, né, das dificuldades, nós estamos convertendo todo esse processo numa melhora planetária do amanhã. Então essa é a certeza de Jesus, sem dúvida. Não há mal eterno e a nossa fatalidade é chegarmos à nossa perfeição e fazermos a Terra um ambiente cada vez melhor. Iremos agora novamente para um breve intervalo e já voltamos com o programa Espiritismo em Ação. Continue conosco. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando hoje sobre como prevenir e tratar a obsessão. Anderson, qual a importância da caridade e da reforma íntima no processo de prevenção e tratamento da obsessão? São dois ingredientes de extrema importância para vencermos a obsessão. Porque a caridade, não existe ato mais sublime do que doar de si mesmo. Então, a cada momento que eu me coloco à disposição do meu próximo, de qualquer forma, eu sou aquele que mais vou aprender, que mais alegria eu vou ter em meu coração, que mais satisfação pessoal eu vou ter. Então a caridade é uma mola muito importante para nós vencermos a obsessão. O segundo ponto é o próprio conhecimento de si mesmo, como eu já relatei anteriormente. Quando eu me conheço, eu percebo que eu tenho dificuldades morais, por isso nós estamos encarnados na Terra. Por isso nós estamos mergulhados na família em que nós estamos. Nós temos uma família às vezes difícil, mas todos nós temos compromissos uns com os outros. Estamos encarnados juntos na mesma família porque temos direitos e deveres gravíssimos uns com os outros.
Então, o conhecer a si mesmo é necessário para eu perceber que antes de julgar o meu próximo, eu também tenho os meus defeitos e que eu preciso vencê-los. Não discutindo com o meu próximo, você também tem defeitos, porque todos temos. Agora, me conhecer de maneira silenciosa, devagarzinho, consistente, nós vamos nos modificando. Então, quando eu tenho essas duas formas cristalizadas em meu coração, que é a alegria de realização da caridade, que é o conhecer a si mesmo, na reforma íntima, né, até o nome é autoexplicativo. Se é reforma, precisa melhorar. Né? Então eu preciso melhorar a minha intimidade. Eu vou fazendo com que essa força vai se melhorando dentro de mim. Jesus nos assegurou que jamais colocaria fardos mais pesados do que as forças de nossos ombros. Muito bom. Então, a cada dia que eu me melhoro moralmente, o meu ombro fica mais forte. Então, eu terei mais forças de superação das adversidades que vão surgindo no meu caminho. Essa é uma certeza que nós temos que cristalizar em nossa mente. Se eu sou melhor, se eu estou me melhorando, novos desafios vão surgir, novas dificuldades vão surgir, e eu tenho condição de superá-las, porque os meus ombros estão ficando mais fortes, como nos disse Jesus Cristo. Anderson, já que nós falamos sobre reforma íntima, nós vamos assistir uma matéria que detalha os seus benefícios, como se fosse para nós uma receitinha de bem viver, né? Para a gente viver um pouco mais em paz. Acompanhe conosco. Nestes momentos de transição, de tantos problemas e conflitos, uma pergunta podemos fazer: qual a maior necessidade do homem? Na opinião de Emmanuel, a maior necessidade da criatura humana ainda é a do conhecimento de si mesma. Como nos atesta Leon Denis, o supremo alvo é a perfeição. O caminho que para lá conduz é o progresso, que, segundo nos lembra Allan Kardec, consiste sobretudo no melhoramento moral, na depuração do espírito, na extirpação dos maus germens que em nós existem. O programa de apoio à reforma íntima consiste em uma proposta de estímulo a todos aqueles que desejam iniciar um projeto pessoal de progresso, elevação e melhoria, que aspiram por reforma moral e que anseiam por tornar sua vida melhor. Neste sentido, foi criada a Agenda Reforma Íntima. Trata-se de uma agenda diária, só que voltada especificamente para o processo de melhoria interior, sendo que a cada dia foram propostos exercícios, reflexões e metas de aperfeiçoamento íntimo. Em O Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos chama a atenção: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Bom, Anderson, nós vimos aí na matéria uma receita de como nós prevenirmos e tratarmos esses processos de influenciação negativa, que é a reforma íntima. Para nós é um processo constante, permanente. Mas a Casa Espírita oferece terapêutica desobsessiva? Quais são as atividades que proporcionam a desobsessão? Casa Espírita é um pronto-socorro, como dito por Kardec, né, uma luz na escuridão. E a Casa Espírita é sem sombra de dúvidas, um hospital muito seguro para a superação dessas adversidades. Então nós temos a terapêutica, né, de tratamento aos nossos pacientes, que é segunda-feira a nossa triagem, na terça-feira as reuniões públicas, na quarta-feira o tratamento propriamente dito, né, que toda essa estrutura de tratamento aos adultos e as nossas crianças no sábado pela manhã no tratamento infanto-juvenil.
somada a essas duas terapêuticas mediúnicas, né, onde nós vamos tratar então a condução desses irmãozinhos menos felizes, o encaminhamento deles, o fortalecimento magnético para que a gente possa se melhorar, né, nós indicamos sempre a realização do culto do Evangelho no lar, naquele momento em que a família se reúne, né, faz um momento de prece coletiva da família, estuda uma mensagem evangélica, né, a presença dos espíritos e seres angelicais na nossa casa, fortalecendo o nosso lar, fortalecendo os nossos familiares, até mesmo os nossos vizinhos. É importante um dia determinado da semana, né, no determinado horário, né, de maneira disciplinada nós estarmos lá. Né, a água fluida é um elemento importante, né, o trabalho da caridade, nós temos os postos de assistência, o trabalho, né, de sábado pela manhã das nossas instituições, que nós temos as diversas atividades, e o convite para a realização dos cursos doutrinários, porque o curso doutrinário é uma porta que rompe o véu da ignorância. Quando eu esclareço a minha alma, eu percebo que eu não tenho essa diversidade construída de fora para dentro, e sim eu estou me permitindo, né, e eu sei fazer o uso do bom combate. Então toda essa terapêutica que uma casa espírita pode nos facultar está à nossa disposição. Então eu indico essa terapêutica para todos aqueles, né, que estão nos assistindo, que possam visitar as nossas casas espíritas. Terapêutica que deve estar aliada à nossa vontade de crescer e mudar, né? Sem dúvidas. Nós vamos agora, encerrando o programa de hoje, agradecer a você, telespectador, que esteve conosco. E se você quiser conhecer as atividades realizadas na Casa Espírita, principalmente as atividades relacionadas à terapêutica de desobsessão, acesse o site www.ocentroespírita.com. Agradecemos a presença do Anderson conosco e ficamos por aqui com mais um programa Espiritismo em Ação. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações.